nós temos como título: Jesus aparece a 7 discípulos. Nós vamos fazer a leitura com a ajuda de Deus, meus irmãos, e agradecer o Santo e Bom Espírito. Amém? Depois disso, Jesus se manifestou outra vez aos discípulos, junto ao mar de Tiberíades. Foi assim que ele se manifestou. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, que era de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e mais 2 discípulos de Jesus. Simão Pedro disse aos outros: vou pescar. Os outros responderam: nós também vamos com você. Foram e entraram no barco. Mas naquela noite não pegaram nada. Ao romper o dia, Jesus estava na praia, mas os discípulos não reconheceram que era ele. Jesus lhes perguntou: filhos, será que vocês têm aí alguma coisa para comer? Eles responderam: não. Então Jesus disse: jogue a rede à direita do barco, e vocês já acharão. Assim fizeram, e já não podia puxar a rede, tão grande era a quantidade de peixes. E o discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. Simão Pedro, ouvindo que era o Senhor, cingiu-se com a sua túnica, porque tinha tirado a roupa, e lançou-se ao mar. Os outros discípulos vieram no barquinho, puxando a rede com os peixes, porque estava somente uns 90 metros da margem. Ao saltarem em terra, viram ali umas brasas com peixe por cima. Também havia pão. Jesus lhes disse: tragam algum dos peixes que vocês acabaram de pegar. Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a terra. A rede estava cheia com 153 grandes peixes. E mesmo sendo tantos peixes, a rede não se rompeu. Jesus disse a eles: venham comer. Nenhum dos discípulos ousava perguntar: quem é você? Porque sabia que era o Senhor. Jesus veio, pegou o pão e deu a eles, depois fez a mesma coisa com o peixe. E esta já era a 3ª vez que Jesus se manifestava aos seus discípulos depois de ressuscitar dentre os mortos. Versículo 15. O título aqui vai dizer Jesus e Pedro. Eu gosto mais de outras traduções que vai dizer a restauração de Pedro. Depois de ter comido, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, você me ama mais do que estes outros me amam? Ele respondeu, Pedro, né? Sim, ó Senhor, sabe que eu amo. Jesus lhe disse: apacenta os meus cordeiros. Jesus perguntou pela 2ª vez: Simão, filho de João, você me ama? Ele respondeu: sim, o Senhor sabe que eu amo. Jesus lhe disse: pastorei as minhas ovelhas. Pela 3ª vez, Jesus lhe perguntou: Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou triste por Jesus ter perguntado pela 3ª vez: você me ama? E respondeu: ó Senhor, o Senhor sabe todas as coisas, sabe que eu amo. Jesus lhe disse: apacente as minhas ovelhas. Só até aqui, amém? Podemos assentar. Vocês perceberam como inicia aqui essa leitura? No versículo 1,
Depois disso, disse o quê? Jesus se manifestou outra vez aos discípulos junto ao mar Tiberiade. Depois de quê? Da ressurreição, de ter ressuscitado. Eu vou só falar um pouco da palavra quinta-feira, para vocês não pensar que é a mesma palavra. Vocês lembram que eu preguei sobre a pesca maravilhosa, Lucas 5? Lá foi quando Jesus inicia, não é, os chamados dos discípulos. Aqui já, essa palavra aqui, esse acontecimento, são 3 anos e meio depois, onde Jesus foi condenado, crucificado e ressuscitou o terceiro dia, depois da ressurreição. Vocês lembram que, quando Jesus disse que ressuscitaria, ele disse para alguém, diga a Pedro e aos discípulos, quem já leu a parte da ressurreição vai ver lá. Então, Jesus deu recado para que eles ficassem firmes, apesar dos apesares do que iria acontecer, que aconteceu, nós temos que ficar firmes. O irmão João falou aí sobre a dificuldade que a família dele passou. Nós que somos crentes passamos dificuldade muitas das vezes. Sabe por quê? Para o nome de Deus ser glorificado. Para que o nome de Deus seja engrandecido. Lembra que quando nós cantamos os 3 louvores, nós temos um momento, depois da oração, a oportunidade é para glorificar, é para exaltar o nome de Deus. Então, muitas das vezes nós passamos momentos difíceis na nossa vida. Muitas das vezes pode ser em um casamento, na vida conjugal. Muitas vezes pode ser um filho, uma filha, uma perca de um parente. Tudo nesse processo, Deus está trabalhando nesse processo. Deus trabalha de dia e de noite para abençoar aqueles que serão e são os seus filhos. Nada acontece sem a permissão de Deus. Nada. Glória a Deus. Ah, pastor, mas aconteceu isso. Permissão de Deus. Mas por quê, pastor? Porque Deus permitiu. Então, aqui como nós falamos aqui, depois disto, Jesus se manifestou outra vez aos discípulos, junto ao mar de Tiberiades. Foi assim que ele se manifestou. Estava junto 7 discípulos ali. Simão, Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, que era de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu, e mais 2 discípulos de Jesus. Quantos discípulos era mesmo? 12, não é? Tinha 7 aqui. Por que 7 e não 12? Eles tinham algo em comum. Pesca. Lembra? Eles tinham algo em comum. Os outros não eram do mesmo local, embora Jesus chamou. Então, Jesus disse que eles aguardassem que Jesus viria após a sua ressurreição ao terceiro dia. Jesus disse, e quando ele disse, tempo certo, irá acontecer. Só que o nosso irmão Pedro, sendo um líder, e jamais isso pode ter na vida de alguém que lidera alguma coisa. Por exemplo, eu lidero um povo aqui junto com o irmão Alérico. Aleluia. Nós, depois de Cristo, nós somos exemplo de vocês. As nossas esposas são exemplo de vocês. Então, as nossas esposas têm que ser irrepreensível. Deus nos escolheu, Deus nos colocou aqui. Mas nós não podemos ser
vamos dizer assim, pedra de tropeço para ninguém. Pastor, por que você está pregando isso hoje? Pedro, ele é um líder. E Pedro vai dizer assim, presta atenção, ó. No versículo 3, Simão Pedro disse aos outros, ó influência, vou pescar. Pedro poderia dizer isso? Não. Poderia vir de qualquer um outro, irmão João, menos de Pedro. Imagina o pastor de você dizer, moço, eu estou doente, hoje eu não vou para a igreja. Algo que eu posso, se eu estou, exemplo, andando na rua para lá e para cá, então, essa enfermidade não impede de eu estar na igreja, certo? Sim ou não? Não é? Ou de fazer qualquer outra coisa. Então, quem lidera, vocês que são os levitas que louvam, vocês são exemplo para quem está aqui presencialmente e quem está ouvindo também, vendo. Vocês, levitas, os irmãos e irmãs, vocês têm uma responsabilidade, um cuidado, tem que ter um zelo pela obra de Deus. Não pode ninguém falar e dizer, olha, o grupo levita canta muito bem, mas porém, esse porém tem algo, não tem? Então não pode ter. Eu tenho que ser irrepreensível. Jamais alguém de vocês tem que jogar algo em minha cara, em meu rosto. Não. Quem é o primeiro a chegar na igreja aqui? Sempre aqui é o pastor. Por que eu não chego aqui às 7 horas, 15 para 7? Eu não quero que ninguém me repreenda. Porque são muitas cabeças, são muitas pessoas, muita gente. Se vocês, menos sendo meus irmãos em Cristo, o pastor começa a chegar atrasado, vocês vão falar, sim ou não? Fala, com certeza, vocês vão dizer, vocês vão falar. Porque isso está em nós, no ser humano. Pedro aqui, sendo o primeiro, ele jamais poderia tomar uma decisão dessa, errada, equivocada. Porque Jesus tinha feito uma promessa para eles. Olha o que vai dizer em Marcos 16, 7. Põe aí no computador para mim, por favor. Jesus deu um recado exclusivo para o discípulo e a Pedro. Mas a Pedro foi essencial. Olha o que diz Marcos. Mas vão e diga aos discípulos dele e a Pedro. Mas Pedro, para vocês, não é discípulo? E por que a gente está dizendo? Diga aos discípulos. Pedro é discípulo. E a Pedro? Pedro é número 1 aqui. Pedro é o primeiro. A responsabilidade é toda de Pedro. Todos poderiam voltar para trás, menos Pedro. E sabe por que isso acontece? Glória a Deus. Pedro tinha dito para Jesus, olha, Senhor, aleluia, Jesus. Eu jamais, disse Pedro, vou te abandonar. Eu jamais. Quando Pedro está dizendo, eles, os companheiros, irmão deles, pode te abandonar, Pedro, Jesus, mas eu jamais, Senhor, vou te abandonar. Aleluia. Mesmo que todos eles se abandonem, eu jamais. Quando as coisas se apertaram, antes que Jesus estava vivo, Jesus, vocês sabem que ele foi condenado, ele foi preso naquela noite, foi julgado a mesma noite, e ali, os discípulos abandonaram verdadeiramente. E a Bíblia vai me dizer que Pedro o seguiam e viu Jesus na sala ali, e Pedro estava de olho. Pedro estava no pátio, mas onde Jesus estava, dava para ver
Pedro. Mas Jesus disse para Pedro o seguinte: Pedro, ainda esta noite tu me negarás 3 vezes. Ainda que, antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. Pedro diz: de modo nenhum, Senhor. Às vezes a gente fala assim ou não. E nós erra, depois não erra. Peca ou não peca? Glória a Deus. Pedro, é eu e você nesta noite aqui. Como diz o Hernando Nicodemos, ele está debaixo da nossa pele aqui. Nós agimos da mesma forma que Pedro. Muitas das vezes, nós falamos: Senhor, eu não vou fazer isso. Nós acabamos o quê? Senhor, agora não. Nós torna a fazer. Mas Jesus disse: antes que o galo cante, Pedro, tu me negarás 3 vezes. Pedro, sabe? Senhor, de modo nenhum, Senhor. Eles podem abandonar. Mas eu de modo nenhum. O que aconteceu? Pedro negou. Tinha uma mulher, uma criada, olhou para Pedro e disse: tu é um deles. Lembra que Pedro é o primeiro. Tu é um deles. De modo nenhum. Negou. Passa um tempo, vem alguém e olha: tu é um deles, que até a tua fala te condena. A maneira de falar. Não sou. Passa uns minutos depois, vem alguém e diz: tu é um deles. Ele disse: não sou. Não sou. E jurou que não era. E sabe o que acontece? Naquele momento que Pedro está jurando, quem está de olho nele? E o que ele faz? Abaixa a cabeça e chora. Oh, glória! Mas bem-aventurado que o nosso Jesus é misericordioso. Jesus, nesta noite, aleluia, Jesus, quer perdoar alguém aqui nesta noite aqui. Jesus está criando um caminho novo para você. Jesus está dando para você uma nova oportunidade. Jesus está lhe dando uma nova oportunidade. Marcos 16, 7. Esse versículo está onde? Quando Jesus ressuscita. Por isso que é bom conhecer os textos. Quem é que vai ao sepulcro? Primeiro, Maria Madalena. Mas o sepulcro estava vazio. Por que buscar um vivente entre os mortos? Oh, glória! Ele já ressuscitou, ele não está aqui. Aí ele dá o recado. Olha, dizei aos discípulos e a Pedro. Jesus está dizendo: eu conheço quem é Pedro. Pedro é durão, Pedro é enérgico, Pedro é explosivo. Essa era a natureza de Pedro, e muitas vezes está em mim e você. Está ou não está? Está ou não está? Claro que está. Jesus diz que esse Pedro, aleluia, está debaixo da nossa pele. Muitas das vezes, os nossos nervos estão à flor da pele. Mas Deus não julga nós por esses momentos, senão nós estávamos aflitos, perdidos. A nossa salvação não depende desse momento. Pedro tinha um recado. Jesus disse: não ausentai de Jerusalém até que eu venha. Atos 1, 8, e revestirei vocês de poder. E vocês receberei o Espírito Santo. Esses homens, depois que receberam o Espírito Santo, eles fizeram coisa extraordinária. Eu volto no texto, mas vou pregar isso aqui para vocês compreenderem. Esse mesmo Pedro que negou Jesus, Atos 1:8, ele recebeu o poder junto com os discípulos.
A igreja tinha 120 pessoas. E Pedro recebeu o poder naquela noite com os discípulos. E Pedro disse: vamos ao templo, à hora da oração, 3 horas da tarde. O que tem na frente do templo? Um mendigo. Por que o mendigo não estava dentro? Porque aquele tempo, coxo, paralítico, mendigo, nenhum tinha direito de entrar. Como hoje, se vier, todos entram e sentem e ouvem a palavra. Naquele tempo, naquela época, não tinha esse direito. Então o mendigo estava esperando algo da mão de Pedro. Ele vê Pedro e João chegar, ele estende a mão, pedindo o quê? Uma esmola. Pedro, cheio de Espírito Santo, mas João disse: nada temos, mas o que temos te damos, em nome de Jesus. Levanta e anda. Glória a Deus. Você pode dar glória por isso? Glória a Deus. Naquele momento, diz que aquele homem saltou, os ossos estalavam, ele pulava. Aleluia. Aquele mesmo homem que negou Jesus. Jesus não dispensou ele. Isso se diz e chama e se fala uma coisa. Isso é graça. Isso é amor de Deus. Aquele que negou Jesus por 3 vezes, que fez juramento, foi o primeiro a negar. O que ele vai fazer? Ele está reunido com 7 discípulos, ele vai dizer assim, ó, muito provado, angustiado, depois que ele negou Jesus, recebe esse recado, ó. Mas vão e diga aos discípulos dele e a Pedro, que ele vá diante de vocês, para a Galileia, lá vocês o verão. Como ele disse, Jesus está dizendo, ó, vai e espera que lá eu estarei com vocês. Mas esse recado aí, é como uma flecha no coração de Pedro. Se coloque no lugar de Pedro aí. Você jurou, você fez juras de amor, você disse que seus irmãos poderiam até negar, e você nega. E aí está dizendo, dizei aos discípulos e a Pedro. Quando Pedro recebe esse recado, e Pedro está lá, sentado, com os discípulos, glória a Deus. E quem aparece lá? Quem, João? Na casa? Jesus. Jesus precisou abrir porta, não. Entrou pela janela, não. Jesus entrou. Aleluia, saudou os seus discípulos. Glória a Deus. Essa graça, ela tem algo maravilhoso e temos que pregar sempre perdão, meus irmãos. Aquele ou aquela que não perdoa, que segura, nós temos que melhorar como crentes, como cristão, perdoar. É um segredo. Glória a Deus. Porque o mesmo Pedro falou para Jesus, Senhor, até quantas vezes eu posso perdoar o meu irmão? Até 7. Se fosse 7, ele tinha pego ele, não tinha não? Jesus que conhece todas as coisas, todas as pessoas, conhecia Pedro. Não, Pedro, até 70 vezes 7. Glória a Deus. Naquele momento, meus irmãos, que Pedro vai dizer para os discípulos, eu vou pescar. Todos vão dizer, nós vamos também. O líder tem poder para influenciar tanto para o bem, para o mal. Lembra que eu iniciei falando dos pastores, do ministério, das esposas, agora os irmãos aqui que estão, aqui, irmão Felipe, que é da música aqui, né, que cuida da música, Moab, Cauã, vocês que louvam, né, aleluia, aqueles que oram, aqueles que intercedem, nós temos que estar sempre prontos, meus irmãos, para que nenhuma acusação venha sobre nós, para que a nossa oração venha ter o livre acesso e subir para Deus. Está na Bíblia, pastor? Claro que está. Quando vieres a ofertar, volte e acerte com teu irmão, com teu amigo, seja com quem for lá, para que eu possa receber a tua oferta.
aquilo que nós fomos ofertar a Deus, aleluia, nós temos que ter o cuidado para ver se nossa oração foi recebida ou não. Recebida e correspondida. Deus ouve, que Deus não é surdo, agora ver se Deus responde. Por isso, nós como igreja, nós temos que procurar ser irrepreensível. Nós que aqui estamos, glória a Deus. Mas o bom é, meus irmãos, que Deus nos traz, nos mostra dentro da palavra, que se porventura alguém vier pecar, aleluia, tenha por certo que a misericórdia chegará ao teu coração. Porque Deus é misericordioso. Glória a Deus, Pedro vai pescar. Glória a Deus, Pedro não tem mais esperança. Quando Pedro diz assim, ó, eu vou pescar, sabe o que Pedro está dizendo? Jesus morreu, ele não vai ressuscitar, porque ele não chegou, ele disse que vinha, ele não veio. Olha o que a pessoa se apressada. Tem alguém apressado aqui? Toma decisão rápida, sem pensar, sem consultar Deus, a palavra, esperar um tempo. Seja paciente, confie em Deus. Pedro disse, eu vou pescar. Quando Pedro vai pescar, Pedro está dizendo, olha, eu voltei, eu regressei ao passado. Quando um crente abandona Cristo, que ele volta para o mundo, ele está regressando, ele voltou para trás, ele negou a Jesus. Pedro aqui, ele estava voltando para trás, ele estava voltando para o passado, e o nosso passado não nos pertence mais. Para nós agora é só o futuro. Nós sabemos de onde nós viemos e para onde nós iremos. Onde nós estávamos e para onde nós iremos, meus irmãos. O céu nos aguarda. Ou vocês não aguardam esse dia? Eu aguardo ansiosamente um dia ir morar com Deus no céu. O nosso irmão Pedro vai pescar. E quem chega naquela praia? Jesus. Está vendo que ele se apressou? Se tem alguém aqui querendo tomar alguma decisão precipitada, essa palavra é como um freio para você nesta noite aqui. Aleluia! É como um freio. Olha o exemplo de Pedro aqui. Para você não influenciar outras pessoas. Nós, aleluia, temos, cada um de nós estamos aqui, podemos influenciar tanto para o bem como para o mal. Tanto positivamente como negativamente. Então nós temos que pegar essa palavra nesta noite e procurar semear coisas boas para que o evangelho cresça e que as coisas venham de Deus naturalmente na minha e tua vida. E virá, viu, irmão, irmã? Tudo aquilo que nós plantar virá, nós vamos colher, meus irmãos. E aqui Pedro, ele vai pescar. Pedro não devia ter ido pescar. Pedro foi pescar e aconteceu o quê? Não pegou um peixe. Nenhum. Mas tinha alguém estendendo a mão de misericórdia para ele. Ao saltar a terra, viram ali umas brasas com peixe por cima e também havia pão. Jesus disse-lhes, tragam alguns dos peixes que vocês acabaram de pegar. Simão Pedro, no barco, arrastou a rede para a terra. A rede estava cheia. Depois, detalhe, que Jesus dá a ordem. Depois Jesus dá a ordem, isso vem acontecer. O pão e o peixe, Jesus está criando um diálogo com eles, para que eles venham participar, para que eles venham comer. Jesus está criando comunhão com eles. Venha para o convívio. Lembra aquilo que eu disse para vocês no princípio, que eu era, aleluia, seria julgado, condenado, ressuscitaria. Olha, eu estou aqui. Eu não disse para vocês não saírem, não fazer o que vocês fizeram aqui. Porque se Jesus ele é vingativo, todos seriam o quê? Reprovados ali. Quando eles vêm,
eles encontram pão e peixe. Se tem pão e peixe, tem fogo. Detalhe, sabe por que que o fogo, lá onde Pedro negou Jesus, Pedro estava se aquietando aonde? No fogo. Jesus pega o mesmo cenário onde Pedro estava lá, irmão Jó, e traz para a praia e mostra que ele tem todo o poder. Ali vem a restauração de Pedro. Agora Jesus vai apertar Pedro. Pedro, você me ama? Sim, Senhor, eu te amo. Glória a Deus. Apacenta os meus cordeiros. Jesus lhe disse pela segunda vez: Pedro, você me ama? Aleluia, Jesus. Sim, Senhor. Cuida das minhas ovelhas. Ele foi falando. Pedro, você me ama de verdade. Por que 3 vezes? Porque Pedro negou 3 vezes lá. O mesmo cenário ali. Fogo. Ele estava se aquietando ali, se esquentando. Jesus traz lá o mesmo cenário. Para quê? Para restaurar. Jesus vai restaurar alguma coisa na vida de alguém aqui. Diz o Senhor nesta noite, haverá uma restauração. Aleluia, Jesus. Essa palavra nesta noite, Deus está dizendo para nós, para quem está na live, haverá restauração. Será algo novo. Pedro, tu me amas? Sim, Senhor, tu sabes de todas as coisas. Estou dizendo, não tem como esconder de ti. Pedro tentou fugir. Jesus fez o que? Veio ao encontro de Pedro. Não tem como você fugir da presença de Deus. Não tem mais como. Glória a Deus. Essa palavra, aleluia, que Deus manda para nós nesta noite. Haverá uma grande obra na vida de alguém aqui. Pedro, aleluia, nega Jesus por 3 vezes. O mesmo cenário agora na praia. Jesus manda eles lançar a rede. Lança a rede e pega 153 peixes. Deus está dizendo, olha Pedro, eu disse para você no princípio, lembra de Lucas, quinta-feira? No princípio da chamada deles? Lembra, Pedro, lá? Olha o que eu estou fazendo aqui, Pedro. Daqui em diante, Pedro é um novo homem. Aleluia, haverá uma conversão na vida de alguém que aqui está. Deus fará uma mudança na vida de alguém que aqui está nesta noite aqui. Deus há de restaurar. Pode ser um relacionamento, um casamento, uma convivência, eu não sei, mas Deus sabe de todas as coisas. Aleluia, esta palavra que Deus manda para nós esta noite aqui. Haverá restauração. Vamos dizer comigo nesta noite para nós terminar. Haverá restauração. Aleluia. Glória a Deus. Esta é a palavra, irmão. Voltamos para casa em paz. Deus seja louvado. Vamos ficar de pé. Glória a Deus. Glória a Deus. Irmã Elvira está aí? Tá? Vem orar, irmã Elvira, aqui, fazer oração. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Irmã Elvira. Aleluia. Pode orar daí mesmo aí. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus vivo. Bendito é teu nome, Senhor. Glória a Deus. Aleluia, Senhor Jesus. Bendito é o teu nome, Pai. Aleluia. Senhor, nosso Deus, nosso Pai que estás no céu, mais uma vez, no nome sagrado do teu Filho amado, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Pai. Estamos aqui para te agradecer pela tua palavra, pelos hinos entoados nesse culto, Pai. Vou estar fortificando mais uma vez as nossas almas. E hoje é um dia para agradecer, né, por tudo, por estar vivo, por estar com saúde, por estar na tua presença. E assim somos gratos a ti por tudo. Só o seu nome seja hoje por Jesus Cristo e eterno louvado. Amém.
Vamos tirar as mãos aqui, meus irmãos. Receber a bênção. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, como nós ouvimos nesta noite aqui, o amor de Deus com os homens, aleluia, com o poder de Deus em restaurar relacionamentos, aleluia, que o poder de Deus possa curar alguém se estiver enfermo aqui nesta noite, alguém que esteja na live. Deus diz para você, é possível, eu posso, eu vou fazer. Haverá restauração. Que o Espírito de Deus, que o Espírito Santo de Deus, possa permanecer dentro dos nossos corações para sempre. Deus seja louvado, amém?